Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade renovada, nos permitindo aqui nos reunirmos novamente para estudarmos o livro de Gênesis de Moisés, com base nos apontamentos do nosso amigo, nosso irmão, Honório Onofre de Abreu, com as chaves que a doutrina espírita oferece, buscando retirar o espírito da letra e assim entendermos em profundidade que os espíritos, os profetas, o Senhor quis nos instruir por meio desses textos enigmáticos. Pedimos ao Senhor o amparo, a inspiração, a luz, para que realizemos o melhor ao nosso alcance, a proteção dos nossos mentores, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, a quem nos conectamos nesse momento, para a realização do melhor ao nosso alcance. Pedimos o auxílio aos irmãos que estagiam na nossa fraternidade, que eles possam progredir, avançar, iluminar-se, aproveitando o manancial dos ensinamentos espíritas, o Evangelho Redivivo. Que assim seja. Muito bem. Livro de Gênesis, hoje a partir do versículo 8, do capítulo 9. Vamos lá. Vou ler a partir do versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Muito bem, nós hoje vamos estudar o versículo 8º. O versículo 8º, que diz para nós o seguinte: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo... E falou Deus a Noé. Noé, nós já aqui temos trabalhado a ideia de que Noé representa o homem com a razão iluminada, que já tem condições, portanto, de, em alguma medida, falar com Deus. Pela linguagem silenciosa da vibração, bondosa, amorosa, pela busca, pela vivência das leis e sua implementação no campo da sociedade, exemplificando, comunicando aos irmãos da humanidade uma nova ordem de ideias, principalmente pelo estado de espírito mais qualificado. E aqui nós vamos nos lembrar da multiplicação. É o que significa o multiplicai-vos. Estudamos na semana passada. E a multiplicação pelo exemplo. Esse multiplicar, nós vimos que o versículo 7 nos apresenta por duas vezes o imperativo multiplicai-vos. O primeiro
nós aqui trabalhamos como sendo o campo da informação, povoai abundantemente a terra pelos trabalhos de formação, e o segundo, multiplicai-vos, os exemplos pertinentes à nova proposta. Então é assim que nós vamos entender o processo, porque Noé representa aquele estágio da mente em repouso. É o significado, o homem regenerado. Noé, o homem regenerado. O homem que já não mais precisa de ser chamado a dominar as inclinações más. Ele já dominou, já está em processo de iluminação franca. Então, obviamente, capacitado a ouvir o que Deus tem a dizer, obviamente que não significa uma comunicação direta com Deus, porque os espíritos que se comunicam diretamente com Deus são os messias, os espíritos puros. E aqui nós compreendemos que existe um escalonamento. Deus, por exemplo, irradia para o chefe de gabinete vai irradiando sucessivamente até chegar em nós. Então nós vamos comunicar com aqueles espíritos que temos condições com os quais temos condição de sintonização. Porque com Deus ainda não. Então nessa linha de gradatividade, tá? Gradatividade. E Noé agora, o novo homem Noé, o homem da regeneração, é pai de novos filhos, ou de novas obras. De novas obras. Então falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, que é a nossa projeção. Os filhos definem as nossas projeções. Então, as nossas projeções, pensamentos, palavras, atitudes e ações, que, obviamente, vão se comunicar para também os filhos na pauta da consanguinidade, para quem vamos exemplificar, que podem seguir ou não. Para os filhos indiretos, que são todos aqueles sobre os quais nós vamos já exercer uma certa ascendência moral, passamos também a ser considerados como pais. Porque nós já vamos projetar novas ideias. Nós, inclusive, aqui nos lembramos agora daquele texto de Emmanuel, Fonte Viva, do capítulo 55, que de vez em quando aqui eu trago. Não é isso? Ó? Elucidações, Fonte Viva, capítulo 55, primeiro parágrafo. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, é o caso aqui, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade a fim de projetarmos para a multidão, com o proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Então, projetar os ensinamentos do Mestre. Como Paulo vai dizer, não projetarmos a nós mesmos, projetarmos os ensinamentos do Mestre. Por palavras, não, pelos exemplos. Para nós, passou o tempo da projeção por palavras. Evidentemente que nós vamos trabalhar ainda no terreno da palavra, mas a nossa prioridade é a projeção pelo exemplo. A palavra vai ser uma consequência. O exemplo vai ser o ponto mais importante. Então, na verdade, quando nós falamos em filhos, nós estamos falando
de nós mesmos, das nossas projeções no tempo. Por exemplo, estamos aqui trabalhando também com a ideia das reencarnações subsequentes. Nós estamos fazendo projeções e lançando as bases das existências subsequentes, que nós pretendemos que sejam, a partir de agora, bem melhores do que a atual. Então, nós vamos ampliando esse entendimento, nós vamos aprofundando esse diálogo, nós vamos dialogando cada vez mais com os espíritos cada vez mais superiores, até que, lá no grande futuro, nós tenhamos a ligação direta com o Pai, sem intermediários. Por enquanto, nós ainda temos os intermediários. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando aqui com o texto de Gênesis, com base esse texto aqui que eu me utilizo, é o resumo do trabalho do Honório Abreu. Então, nós aqui estamos trabalhando com as ideias do Honório Abreu, que, por sua vez, era intermediário de espíritos mais avançados. Então, é como se nós aqui estivéssemos sendo intermediários do Honório, comunicando esses ensinamentos bem interessantes com os irmãos, multiplicando-os com os irmãos, uma interpretação do texto de Gênesis e do Apocalipse, que também fazemos bem pertinente, bem lógica, de acordo com a lógica, com o bom senso, que os ensinamentos espíritas nos permitem compreender. Então, nós, por exemplo, nós sabemos que nós herdamos de nós mesmos no passado e lidamos com isso hoje. Então, hoje nós estamos trabalhando para termos uma herança melhor no futuro. Sobre isso. Pode falar. Não, você está falando, eu estou tentando lembrar, mas não vou conseguir lembrar. A passagem do Livro dos Espíritos, quando fala que a gente. Vou falar com as minhas palavras, né? Ele pergunta se em um determinado momento a gente vai caminhar com as nossas próprias pernas, né? Porque a gente tem sempre um mentor, né? Cuidando da gente, né? E eu não lembro onde que ele fala que igual você está falando isso, alguém está nos custeando, né? Sim. Mas, em determinado momento, a gente vai começar a andar com as próprias pernas, vamos dizer assim. Exato. É a questão 500 do Livro dos Espíritos. 500? É. Veja lá. A questão 500, ó. Chegará um tempo em que o espírito não tenha mais necessidade de anjo da guarda? Sim. Isso. Quando se torna capaz de conduzir-se por si mesmo, como há um momento em que o aluno não mais precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. Na Terra de hoje, não. Sim. Então está longe ainda. Ainda está um pouquinho longe. Mais alguma coisa? Não, é só esse vínculo. Beleza. Então, por exemplo, nós estamos então trabalhando no processo da elaboração, da gestação, na nossa intimidade, para produzir um filho mais feliz, que somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque, por enquanto, nós ainda lidamos com... Nós lidamos com a intimidade, com o ambiente que às vezes até piora em função do que estamos elaborando. Não é que o ambiente piora, nós passamos a ter uma maior consciência, então a impressão é que o ambiente piora. Aí é que nós precisamos de acionar
a piedade, a compaixão, a misericórdia, a serenidade para com os que estão à nossa volta. Porque eles ainda não compreendem o que nós compreendemos. Em termos intelectivos, não quer dizer que eles estejam piores que nós, não. Muitas vezes estão melhores, porque não precisam do espiritismo. Muitas vezes estão melhores porque não precisam do espiritismo. A gente precisa entender isso, que é um ponto importante a nós considerarmos. Porque para nós não incorrermos nos abusos, nos erros levados pelo misticismo, de queremos mudar a ferro e fogo as pessoas e que podem estar melhor do que nós, espiritualmente falando. Ter uma boa índole sem precisar do espiritismo. Porque não é a questão 982 aqui a quem me refiro sempre. Não precisamos crer no espiritismo e nas manifestações para termos uma melhor sorte. Que garante a melhor sorte é a prática do bem. E nesse ponto, muitos irmãos nossos que não com os quais convivemos praticam o bem de forma espontânea e natural, desconhecendo o espiritismo. Não tem as reações que nós temos, por exemplo. Então é isso. Estão bem melhores do que nós. A vantagem que nós temos é o conhecimento espírita, que vai nos ajudar quando, após a desencarnação, nós vamos nos identificar o que estamos fora do corpo. Mas em que situação? Em qual ambiente? É no ambiente que estamos cultivando na intimidade. No ambiente que está em processo de elaboração e gestação, na intimidade. Tá certo? Dizendo aí, verbo encarnado, transferindo para cada um a semente para multiplicar. Então nós dizemos pela grande palavra do pensamento, da palavra, da atitude e da ação. Estamos dizendo, estamos comunicando. É o verbo se fazendo carne dentro de nós. Não é isso? O verbo por excelência, o verbo divino por excelência, Jesus, que recebe de Deus diretamente, se fez carne, encarnou, para que nós, por nossa vez, recebamos a palavra que é a semente. Façamos a encarnação dessa palavra na nossa intimidade, que é pelo movimento da transformação moral. Praticando as leis de Deus, buscando a transformação moral, nós estamos encarnando a lei na intimidade. Então a lei vai ser expressada nos movimentos naturais que realizamos na vida, principalmente pelas atitudes e pelas ações. Nos movimentos naturais, nas irradiações condicionadas dos hábitos. Então, isso define que o verbo está encarnado. O ensinamento foi interiorizado e está sendo vivenciado. O verbo se fez carne. De acordo? Podemos avançar para o versículo 9? Versículo 9. E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, com a vossa semente depois de vós. E eu, o Senhor,
o Pai que somos capazes de identificar, ao qual obedecemos. E eu estabeleço o meu conceito convosco e com a vossa semente. Então, aqui é o eu exterior, com o qual nós estamos sintonizados, do qual recebemos uma ideia, um ensinamento, uma filosofia de vida, estabelecemos a afinidade, que é o concerto, o movimento de identificação íntima com esse Senhor, e vamos então irradiar suas ideias no mundo. Nós aqui estamos trabalhando, nesses estudos que fazemos, estudando a doutrina espírita, para sair daquela condição de uma sintonização com quaisquer mentalidades que nos influenciam de alguma maneira na pauta da afinidade natural, sabendo que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos pelos espíritos, para definirmos o Senhor por excelência, que é aquele que falou conosco pelos profetas, que comunicaram a lei e que falou por Jesus 2000 anos atrás, que hoje nós já identificamos como modelo e guia, já aumentando a nossa responsabilidade. Porque o nosso Senhor agora é Jesus, o modelo e guia, com cujas ideias devemos sintonizar, com cujo padrão de conduta devemos sintonizar, praticar no mundo e praticar no mundo, não mais com os elementos complexos que ainda vigoram na sociedade e nas regiões espirituais. Então eu me referi aqui ao texto de Paulo, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 3. Vejam bem. Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e isso aí vai, sustentando todas as coisas que nós estamos elaborando. Então nós estamos agora trazendo para a nossa intimidade. Porque nós já identificamos de fato que Jesus é o Filho de Deus, daquele Deus que ditou os 10 mandamentos por meio de Moisés, que não era o Deus em pessoa, era Jesus na sua pré-encarnação, que era quem dirigia Moisés e os profetas, em pessoa, ele que estava coordenando o processo, porque só ele tem autoridade moral e conhecimento pleno, competente do projeto, do programa para o futuro da Terra. Então, porque, amigos, essa questão de estabelecer um concerto é um processo natural na pauta da sintonia e da afinidade, que nós exercitamos naturalmente no dia a dia. Mas nós estamos agora aqui buscando estabelecer uma dinâmica operacional superior, eloquente,
é determinística no sentido de que nós agora obedecemos a ideias superiores, não mais a ideias complexas, para que nós multipliquemos na Terra uma nova ordem de coisas, sendo multiplicadores de Jesus, não mais multiplicadores de nós mesmos, da nossa vaidade, da nossa cobiça, do nosso orgulho, das ideias pessoais, mas das ideias espíritas e das ideias de Jesus. Nós não estamos mais aqui para buscar enxertar no Espiritismo ideias pessoais, na pauta do interesse pessoal. Estabelecer conspurcações, adulterações. Não. Nosso objetivo é assimilar a doutrina tal qual ela desceu para nós do mundo espiritual, sem mescla, pura. E até estudamos isso no Apocalipse, que desceu sem mistura, pura dos planos superiores, comunicar aos irmãos as ideias, os exemplos na pauta do Espiritismo. E, lamentavelmente, que temos visto no movimento espírita as chamadas lideranças autoproclamadas ou levadas pelos movimentos da idolatria e da vaidade a se sentirem assim, fazendo adulterações, falando em nome da doutrina verdadeiras aberrações contrárias aos princípios espíritas e aos princípios que Jesus praticou na Terra. São os falsos profetas. E alguns, talvez, lobos em pele de cordeiro. Precisamos estar atentos. Preferível é que caia um homem do que muitos vierem a cair por sua causa. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 20. Cabe a nós reconhecer o que é efetivamente uma ideia espírita do que não é uma ideia espírita e não dar voz ao que não é espírita. Não compartilhar esse tipo de ideia. Nossa responsabilidade é grande. Nossa responsabilidade é grande para com o patrimônio herdado, patrimônio que desceu do mundo espiritual, foi materializado aqui na Terra pelo trabalho hercúleo sacrificial de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que, para não misturar as ideias próprias do homem Hippolyte, o cientista, o pedagogo, o literato, com as ideias dos espíritos, ele adotou o pseudônimo Allan Kardec, que é o nome que ele teve em uma de suas existências, como druida celta nas Galhas no tempo de Júlio César, por volta do ano 58. Ele estava lá presente na Gália Céltica, nos tempos difíceis pelos quais passaram os celtas, quando das operações militares de Júlio César e seus legados que dominaram a Gália, de 58 a.C. a 52. História que vocês já conhecem. História que vocês têm conhecido. Então ele adotou esse pseudônimo que é para demarcar a divisão, aquela linha divisória entre Hippolyte Léon Denisard Rivail e as ideias espíritas, que não são dele. Inclusive, algumas ideias espíritas contrariavam a sua própria crença, como a reencarnação, por exemplo.
no que ele não acreditava. Ele demorou a concordar com a reencarnação, que prova a independência, que ele foi capaz de não misturar suas próprias ideias com a doutrina espírita. Então, hoje nós estamos lidando aí com um movimento espírita bastante complexo, em que determinadas lideranças de grupos têm semeado a confusão e a discórdia, a desunião, levantando determinadas bandeiras na pauta do interesse pessoal. E a doutrina espírita, como nós a recebemos de Kardec, não vem sendo, por essas lideranças, não vem sendo multiplicada no mundo, lamentavelmente. Compete aos amigos que nos ouvem fazer análise, discernimento, bom senso, levantamento e observarem o que vem sendo feito. Por isso que o nosso empenho aqui nesse grupo nosso é estudar exaustivamente a codificação. Nós repetimos muito aqui, não temos problemas com a repetição proporciona a aprendizagem, a repetição proporciona a interiorização, e a interiorização vai nos levando a vivenciar a doutrina que nós esposamos, tornando-nos pessoas melhores no mundo. E assim, transferindo com autoridade a semente para o coração do próximo, para que o próximo, então, faça o seu concerto pessoal com o Pai. Nós aqui somos multiplicadores. O trabalho do concerto é individual. E a rigor, amigos, não carecemos de intermediários. O intermediário aqui, no nosso caso, é apenas o facilitador, o multiplicador, na pauta do contato social, indutor de ideias positivas, que os irmãos vão analisando, concordando ou não concordando na pauta do livre-arbítrio. Nós aqui estamos trabalhando no campo das ideias, a doutrina espírita, sem imposição, compartilhando com os amigos um entendimento extraordinário que nós aqui em Minas Gerais, particularmente em Belo Horizonte, tivemos a oportunidade de receber das fontes superiores por intermédio do trabalho do nosso companheiro Honório Onofre de Abreu. Então é esse o ponto. Então nós estamos trabalhando aqui que é para não mais o Senhor, para que o Senhor, o Pai, que dita as nossas condutas, as nossas ideias atuais, não mais seja o homem velho, porque nós herdamos de nós mesmos. E o homem velho, que está dentro de nós, tem simpatias e afinidades com determinadas ideias de determinados irmãos que trazemos no nosso arcabouço do passado, do arcabouço do passado. Estamos buscando renovar, estabelecer novos contextos. Por isso é que nas reuniões mediúnicas, amigos, vez ou outra, nós vamos receber irmãos que vão nos chamar de traidores. Vocês não se lembram disso do nosso trabalho? Por quê? Porque nós não mais seguimos aquelas ideias. Estamos seguindo outras ideias. Então somos chamados de traidores. Então, quando formos chamados de traidores na reunião mediúnica, vamos tomar isso como um elogio. É um ponto positivo. Significa desvinculação com o passado. E trazer esse suposto inimigo para o nosso lado pelas linhas de simpatia que nós já estabelecemos nos séculos passados, convidando
convidando de forma amigável, de forma amorosa, para integrar conosco um novo grupo. Esse é o trabalho, por exemplo, dos esclarecedores da reunião mediúnica. É trazer os irmãos para o entendimento da doutrina do Evangelho. Então, eis que estabeleço o meu concerto convosco. Então, o concerto inicial é a informação que chega. Primeiro estágio do concerto. Quando a informação é gravada na consciência e nós concordamos. Porque nós podemos passar muito tempo, amigos, com aquela informação na consciência, mas não concordando, desdenhando. Mas ela fica ali. Vez ou outra ela volta e nós ficamos ali. Essa ideia aqui é esdrúxula, não tem cabimento no mundo atual. Vamos passando. Mas vai chegar um momento de um certo amadurecimento em que a ideia é gravada, nós concordamos, ela já está ali, permeando. Mas ela ainda não está gravada, não foi admitida. Não concordamos com ela ainda. A partir do momento que concordamos, aí vai começa para nós a segunda etapa do concerto, que é a formação. Quando o concerto está elaborado, transformação, que depende da ação exterior no campo interativo. A partir dos esforços por adotar o sistema revelado, ou dos esforços para domar as inclinações más, nós já estamos comunicando no campo interativo. Mas nós ainda vamos apresentar luz e sombra nesse processo. Ora nós seremos exemplo perfeito da ideia, ora nós recaímos na exemplificação condicionada do homem velho, natural. Faz parte. Até que o processo de transformação esteja plenamente concretizado. Eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Aqui é uma repetição ou uma continuação do multiplicai-vos nela. Multiplicai-vos como? Com a vossa semente depois de vós. Amigos, tudo que nós lançamos, exteriorizamos, pensamentos, palavras, atitudes e ações são sementes lançadas. O pensamento no campo espiritual, para os espíritos que conosco convivem. E também estão irradiando nesse campo psíquico, para os que convivem conosco. Então, as nossas ideias vão permanecendo na psicosfera do nosso ambiente familiar e de trabalho. Elas estão ali. Então, se no nosso empenho das 24 horas já predomina o bom propósito, então nós estamos lançando, durante a maior parte do tempo, bons propósitos, boas ideias de bem-estar, sentimentos de bem-estar, pelo grau de serenidade, ou alegria, ou calma, ou paciência que nós já estamos desenvolvendo, nós vamos impregnando o ambiente, estabelecendo ali uma irradiação vibracional, certo? No campo psíquico. A palavra vai concretizando as atitudes e as ações mais ainda. Então, são sementes. Uma atitude é uma semente, porque define um comportamento. E não vou dizer que, na maior parte,
em muitos momentos, porque isso em nós já está se tornando mais raro. Se não acontece mais em muitos momentos, em alguns momentos ainda nós ainda damos vazão ao homem velho, por meio de atitudes complexas ou não ocorre conosco. Mas se nós fizermos um levantamento, isso tem se tornado mais raro na nossa existência, porque é o efeito dos esforços que estamos empreendendo para domar as inclinações más. Eles vão frutificando até a vitória final, que virá no tempo e no espaço. Agora, é preciso que compreender que a semente que nós lançamos depois de nós, e às vezes o espírita é muito afoito, ansioso para que as pessoas concordem logo com ele, principalmente no lar, às vezes, amigo, a semente que estão lançando para aqueles que estão próximos vão frutificar em 3 ou 4 reencarnações. Precisamos ter paciência. Precisamos ter calma. E muita gente não tem. Muita gente sofre por esse processo. Cada um de nós está no estágio de aprendizagem. Se nós temos aqueles que estão à nossa frente, mesmo não professando o Espiritismo, vamos ter aqueles que não estão, mesmo professando o Espiritismo, que nos apresentam desafios. É no próprio laboratório de trabalho, nas casas espíritas. Então vamos tendo calma, vamos tendo paciência. De acordo? Comentários aí? Se não houver comentários, eu vou avançar para o versículo 10. Ô Júlio, Pode falar, Fernando. esse concerto de Deus para conosco é como se fosse um convite para que a gente conscientemente nos tornemos co-criadores também, não? É a mesma coisa. Co-criadores, lançando as sementes para que os irmãos façam o seu trabalho. Primeiro, o trabalho do Caim. Arar o solo, preparar o solo. Trabalho do Caim. Para depois vir o Abel. Estamos falando da mesma individualidade. Nós mesmos. De um modo geral, ainda predomina na grande massa da humanidade o Caim. Os técnicos, os intelectuais, os que não têm dado muita atenção para os valores morais do coração, para a vivência das leis morais, das leis divinas. Estão aí amplamente avançando no campo das ciências. Não quer dizer que todos são atrasados, não, tá, amigos? E muitos avançados. Mas falando do grosso da grande massa, evidentemente que não. Senão a Terra estaria num outro patamar de evolução. Estaria no outro patamar. E não está. Para que a Terra mude de patamar, se torne um mundo feliz, é preciso que haja a maioria de bons espíritos. Como a Terra ainda não é um mundo feliz, então, amigos, não predomina a maioria de bons espíritos, não. Ainda predomina a mentalidade mais complexa. Mais algum comentário? Vamos lá, versículo 10. E com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra.
Então vamos lá. Com toda a alma vivente que convosco está, substratos vivos pelos desejos, emoções, anseios a serem acionados na nova área que se abre. Então vamos buscar aqui auxílio da questão 907. 907, Livro dos Espíritos. Paixões. O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, alma vivente, desejos, emoções, anseios. Qual é a fonte? A animalidade. Os instintos que desenvolvemos nas faixas, nas existências anteriores à humanidade, à fase humana. São as ferramentas da evolução. Os instintos, que são embriões dos sentimentos, conforme aprendemos, e aqui repetimos, aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são embriões dos sentimentos, tanto das paixões quanto das virtudes. Os sentimentos aí, os espíritos não definiram se são paixões ou se são virtudes. Então, são todos. Os fundamentos das virtudes e das paixões. Os instintos, que não são substancialmente mal. Foram colocados no coração do homem para a realização de grandes coisas. Colocados como? Pela reencarnação nos reinos que antecedem a humanidade, onde o espírito desenvolve-se na infância, como princípio inteligente. As paixões, então, decorrem dos abusos. O abuso do instinto de conservação desenvolve o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a cobiça, o instinto do roubo, de querermos o que não é nosso. É o instinto de conservação desviado dos objetivos. Porque o instinto de conservação que foi colocado no nosso coração do homem, o homem aqui, amigos, é o Noé, que já identifica esses valores para a realização de grandes coisas, para conservar o quê? Bons pensamentos, boas palavras, boas atitudes, bons exemplos. Conservar pelo esforço que exercemos por domar as inclinações más, desenvolvendo virtudes. Conservando as virtudes, eu vou destruir os ímpetos característicos dos animais que ainda trazemos na intimidade. O ímpeto de dominação, o ímpeto de vencer o outro de qualquer forma, de sobrepujar. Falamos aqui apenas de uma lei de conservação, que é o instinto de conservação. Se eu conservo bons hábitos, bons exemplos, eu destruo os maus vícios, as imperfeições, os defeitos. Eu vou conservar o que eu alimento. E aquilo que eu não alimento vai atrofiar na minha intimidade, por falta de alimento, falta de nutrição. Certo? Toda alma vivente que convosco está. Então, toda essa bagagem é ferramenta que nos capacita a operar segundo uma nova dinâmica na nova faixa. Nós agora é que somos os Noés, amigos.
Nós que estamos estudando aqui nesta sala Espiritismo, e os irmãos religiosos de outras denominações que buscam efetivamente sentir e viver Jesus, somos os novos Noés que vão deixar sair da arca os animais limpos, os animais purificados, simbolizados nas virtudes, nos bons hábitos, nos bons sentimentos, nos anseios nobres. Esse é o símbolo da purificação, os animais limpos. Animais que não mais dão coice, que mordem, que atacam, que agridem. Não. Agora, o leão da tribo de Judá. O leão e o cordeiro são símbolos de Jesus. O leão da coragem, determinação, força, e o cordeiro da humildade. Então, empregar toda a coragem, a determinação, a força, com a humildade do cordeiro, com a simplicidade do cordeiro, com a serenidade do cordeiro, com a calma do cordeiro, sem ser subserviente, porque senão Jesus não teria sido crucificado se ele tivesse sido subserviente. Ele teria concordado com fariseus e nós não teríamos o cristianismo. Então, toda alma vivente, todo esse arcabouço. Ou seja, estabeleço o conceito, ou seja, o ensinamento que estamos estudando aqui, a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, amai-vos uns aos outros, passa a permear e direcionar, amigos, todos os nossos componentes internos. Isso que estamos dizendo aqui. Instintos, aves, pensamentos. Simbolizam os pensamentos, as aves. Então, pensamentos de acordo com essa nova diretriz. Reses. A reza aqui nos fala da capacidade de docilidade e submissão, de que já somos capazes de exemplificar no mundo. Ok? É a res, o gado. Vamos lembrar que o gado tradicional, ele se alimenta de cabeça baixa da erva verde rasteira. Então, esse não é mais o nosso plano. O plano rasteiro já não é mais o nosso plano. Que esse é o plano da serpente. Esse é o plano da serpente. Aqui é como alimentando essa nossa tendência, o gado, submissão desqualificada ou a submissão cega nos leva a manter sob o domínio da serpente. É o símbolo aí do rasteiro. Quando nós já estamos aqui trabalhando, amigos, para colher frutos de árvores. Então, o substrato positivo da res já se alimenta da erva verde. Ou seja, a nossa capacidade de identificar a luz sintetizada, transformada em fruto da árvore verdadeira, que é a oliveira verdadeira, que é quem? Jesus. De quem quando nós dizemos que Jesus é o modelo e guia, o tipo mais perfeito, simbolicamente, amigos, nós tiramos um raminho da sua oliveira e enxertamos na nossa árvore, simbolizando aí
a semente que recebemos, que vai, então, crescendo na nossa intimidade. Então, aqui nós estamos trabalhando com a capacidade de submissão a diretrizes superiores, como Jesus exemplificou, e capacidade de identificar o fruto adequado. Não é mais a erva verde, rasteira. Porque a erva verde vai simbolizar também o leite dado à criancinha. Lembram de Paulo? Não, nós não alimentamos mais de leite. Lembram disso? Não somos mais criancinhas. Então a erva verde é aquele alimento, aquele ensinamento iluminado, bem didaticamente oferecido aos que estão na infância da humanidade. Que são os espíritos que no Evangelho segundo o Espiritismo são chamados de selvagens. Os espíritos novos, na infância da humanidade, que ainda não conseguem compreender a lei. Estão ainda verdes. No contato social com mais adiantados, recebendo as diretrizes. E os semi-civilizados lá do texto são aqueles que já estão começando a entender a lei, mas ainda com os indícios fortes da sua faixa infantil. São chamados semi-civilizados. Em termos morais. Porque em termos de espírito imortal, em termos de espécie humana, somos todos iguais, homo sapiens. Não existe diferença racial. Não existe diferença racial nenhuma. Não existem tipos raciais na humanidade. É uma raça só. Não existem tipos diferentes. Homo sapiens. Quer estejamos vivendo nas florestas de Papua Nova Guiné, nas florestas da África, nas florestas da Amazônia, somos todos homo sapiens. Mesmo DNA. O que diferencia, às vezes, o espírito em evolução encarnado, que às vezes é um espírito infantil ainda, ou no meio do caminho, ou um espírito já mais adiantado, em termos intelecto-morais. Isso que Santo Agostinho quis dizer para nós. De reses, de todo animal da terra convosco, é o grupo no subconsciente, terceiro andar. Certo? Primeiro andar é o plano superconsciente, o segundo andar o consciente, o terceiro andar porão. De cima para baixo. Tá certo? Está na ordem invertida, mas isso é só uma questão didática. Desde todos que saíram da arca. Então, nosso cuidado hoje, amigos, quando os espíritos nos convidam à vigilância, olhai, vigiai e orai. Qual é o nosso cuidado hoje? É com o que sai da arca. Em termos de pensamentos, palavras, atitudes e ações, porque estamos distribuindo alguma semente, algum tipo de semente. Seja quando nós nos utilizamos das redes sociais para expressar alguma ideia, seja nos diálogos que mantemos no campo da sociedade, seja no diálogo silencioso no campo do pensamento conosco e com os espíritos, estamos lançando sementes. E como o tempo está esgotado, vamos ficar por aqui nessas ideias e na semana que vem terminamos. Alguém quer trazer algum ponto aí?
para que esteja querendo falar antes de encerrarmos? Senão nós vamos, então, Beleza. agradecer a Jesus pela oportunidade, possamos estarmos de volta na próxima semana.